Dizem que ele anda sobre duas pernas, é imponente, musculoso, coberto de pelos escuros, com cabeça de cão, olhos brilhantes e uma expressão inteligente. Isso não é folclore da Idade Média, nem uma criatura tirada de Hollywood. É algo que milhares de pessoas afirmam ter visto nos confins das florestas dos Estados Unidos, em estradas rurais tranquilas e até mesmo perto de bairros de pequenas cidades. A criatura tem um nome. As pessoas o chamam de homem-cão. A maioria descarta esses avistamentos como farsas, erros de identificação ou pura fantasia. Mas a consistência, quantidade e intensidade dos relatos dizem o contrário. Cara, Brighton, me diz que você não está vendo isso. será que realmente existe um predador desconhecido rondando as florestas? Uma criatura que fica entre o animal e o pesadelo. Hoje, vamos mergulhar fundo em lendas antigas, encontros modernos inexplicáveis, evidências em áudio e vídeo, e até mesmo sussurros sobre supressão governamental. Tudo para responder a uma pergunta. O homem-cão é real? Origens e relatos iniciais. A ideia de um canino humanoide não é nova. Na verdade, ela se estende por culturas e continentes, tradições indígenas. Entre os povos das primeiras nações da América do Norte, abundam histórias de criaturas semelhantes a lobos, de postura ereta. Muitas dessas histórias falam de metamorfos, seres capazes de transitar entre formas humanas e animais. Na cultura navajo, o Skinwalker, ou Yinauchi, é uma entidade profundamente temida. Esse termo se traduz como "com isso, ele anda de quatro", indicando um ser que pode se transformar em animais, frequentemente lobos ou coiotes. Os Skinwalkers são considerados feiticeiros que escolheram usar seus poderes para o mal, e falar sobre eles é um tabu entre os Navajo. A crença diz que os Skinwalkers podem roubar o rosto de uma pessoa e que, ao olhar nos olhos de um deles, eles podem entrar no corpo da pessoa. Na mitologia inuit, o Amguk é um espírito trapaceiro e lobo capaz de mudar de forma. Da mesma forma, o Ydraque é uma criatura que muda de forma, conhecida por sequestrar crianças, escondendo-as antes de abandoná-las. Disse que esses seres existem entre mundos, não estando totalmente neste nem no próximo. Outras tribos descrevem guardiões poderosos da floresta com traços caninos, muitas vezes de natureza espiritual ou demoníaca. Essas lendas não eram vistas pelos povos indígenas como histórias de fantasmas para contar ao redor da fogueira. Elas eram avisos, contos transmitidos para explicar algo que foi visto e temido, ecos medievais e conexões globais. A história europeia é saturada de relatos sobre lobisomens, desde a França do século XVI até as montanhas dos Cárpatos. Vilas inteiras viviam com medo do loup-garou, o termo francês para lobisomem. Mas essas criaturas nem sempre foram consideradas metamorfos mágicos. Alguns relatos falavam de criaturas presas permanentemente em um estado intermediário, nem homem nem lobo. Até mesmo lendas cristãs medievais incluem santos como São Cristóvão, que às vezes era retratado com cabeça de cachorro. Os primeiros exploradores relataram tribos inteiras de homens com cabeça de cachorro em terras distantes. Seriam essas metáforas ou verdades mal compreendidas? O Homem-Cão de Michigan começa. A lenda moderna do Homem-Cão explodiu no imaginário popular em 1987, quando o DJ de Michigan, Steve Cook, lançou uma canção humorística chamada A Lenda. História irônica sobre uma criatura semelhante a um lobisomem avistada no norte de Michigan. Steve Cook escreveu isso como uma brincadeira, zombando das lendas locais sobre criptídeos que ouviu e incluindo detalhes dessas histórias nas letras. Numa manhã fresca de verão, no início de junho, foi quando a lenda começou. Em um acampamento madeireiro sem nome no condado de Wexford, onde corria o rio Manistee, uns lenhadores próximos ao pântano Garland encontraram um animal que pensaram ser um cachorro. De bom humor, eles correram atrás dele até que ele entrou em um tronco oco. Um lenhador chamado Johnson pegou um pedaço de pau e cutucou o interior. Então a coisa soltou um grito sobrenatural e saiu. E ficou de pé. Mas então algo estranho aconteceu.
Pessoas começaram a ligar para a emissora de Cook. Eles não estavam rindo, eles diziam: "Eu vi isso." Dezenas, depois centenas de testemunhas apareceram e elas também não estavam descrevendo lobisomens de filmes de Hollywood. Elas estavam descrevendo uma criatura incrivelmente consistente em cada característica principal e absolutamente aterrorizante. Cook compartilhou, abre aspas, "Eu inventei tudo completamente da minha própria imaginação, como uma pegadinha de 1º de abril para o rádio, e acabei, sem querer, esbarrando numa lenda que remonta aos tempos dos nativos americanos. Sou extremamente cético, mas acredito que as pessoas que acham que viram alguma coisa, realmente viram alguma coisa. Avistamentos modernos e descrições consistentes. Ao contrário do pé grande, que geralmente é descrito como um primata peludo, os relatos do homem-cão seguem um padrão muito específico e consistente, parecido com um lobo, a fera de Bray Road. Talvez o caso mais infame e amplamente investigado do homem-cão seja o da fera de Bray Road, uma série de avistamentos que ocorreram em Elkhorn, Wisconsin, nos anos 90. A jornalista Linda Godfrey entrevistou moradores que viram algo estranho em uma estrada rural. Uma criatura alta, ereta, com o corpo de um homem e a cabeça de um lobo ou cachorro. Ela corria sobre 2 pernas, às vezes passava a andar de 4, e frequentemente parecia observar os carros que passavam com olhos inteligentes e brilhantes. Testemunha viu criatura agachada sobre animal atropelado. Outra pessoa viu a criatura correndo atrás de cervos sobre 2 pernas. Uma terceira testemunha viu a criatura atravessar um campo a passos largos antes de sumir entre as árvores. Godfrey coletou mais de 100 relatos ao todo, e as descrições eram assustadoramente semelhantes. Em um incidente de 1989, uma mulher chamada Bárbara descreveu ter visto uma criatura à beira da Bray Road. Abre aspas. "Eu estava dirigindo para casa uma noite na Bray Road e vi essa coisa à beira da estrada. Quando me aproximei dele com meu carro, ele estava de costas para mim no começo, então vi que tinha orelhas e tudo mais. Ele estava ajoelhado, os cotovelos estavam levantados e eu sabia que tinha garras porque elas estavam viradas para fora. Eu me lembro especialmente daquelas garras longas. Ele comia um animal atropelado ou algo assim, e ao passar de carro e ver, ele me olhou direto sem fugir." Em 2010, um fazendeiro da região chamado Scott Bray descreveu a criatura que viu ao investigador da PBS, Art Hackett, dizendo que ela tinha, abre aspas, pelos longos e uma pelagem áspera. Era grande e se movia com um andar incomum. Também deixava pegadas grandes. Outra testemunha, a moradora de Elkhorn, Laurie Andritzi, descreveu como uma criatura humanoide, dizendo, abre aspas, tinha o tamanho de um homem comum. A criatura humanoide era peluda e se ajoelhava como um ser humano. Tinha orelhas pontudas, pelos marrons e prateados, olhos brilhantes e garras longas. Land Between the Lakes, possível encobrimento do governo. Uma das lendas mais perturbadoras ligadas ao homem-cão é um suposto massacre de uma família na Land Between the Lakes, ou LBL, uma área nacional de recreação que abrange Kentucky e Tennessee. De acordo com vários relatos, uma família acampando na LBL na década de 1980 foi massacrada, despedaçada por aquilo que as testemunhas afirmaram ser uma criatura canina em pé. A frentista Jan Thompson era amiga próxima de 2 policiais locais que investigaram o incidente. Ela contou, abre aspas, o legista afirmou que não havia nenhuma arma do crime e que os corpos tinham sido despedaçados por dentes e garras. Ele acrescentou que as mordidas eram grandes demais para um puma ou lobo e tinham o formato errado para um urso, sugerindo algo com um focinho mais longo e mandíbulas maiores. A área teria sido supostamente isolada por militares e o incidente abafado. Embora nunca tenha sido oficialmente confirmado, ex-agentes das forças de segurança e funcionários do parque reconheceram discretamente que algo aconteceu lá e que foram orientados a nunca falar sobre isso. Seria uma lenda urbana ou mais uma verdade enterrada? Avistamentos em todo o país. Além de Michigan e Wisconsin, relatos têm surgido de Ohio, Kentucky, Pensilvânia,
Texas, Oklahoma e até mesmo de partes do Canadá. Caminhoneiros relatam ver criaturas altas, semelhantes a lobos, andando em duas pernas e cruzando a rodovia rapidamente. Caçadores relataram ver criaturas de seus postos nas árvores, diferentes de qualquer animal que conhecessem. Famílias rurais relatam uivos, algo arranhando as portas e vislumbres rápidos de figuras com garras observando da beira da floresta. Em seu livro Mysterious Creatures, Cryptid Encounters, o autor e pesquisador J.D. Pickering compartilha uma enorme coleção de relatos de pessoas que não tinham nada a ganhar ao se manifestar. Em um deles, um homem chamado Todd compartilhou seu encontro do início dos anos 1980, afirmando, abre aspas, eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Meus amigos e eu estávamos andando e podíamos ouvir algo andando conosco na floresta. No começo não conseguíamos ver nada. Então me virei e a 3 metros, em pé nas patas traseiras ao lado de uma árvore, estava uma criatura que nunca tinha visto. Tinha entre 2 e 3 metros de altura, era bem escuro e o corpo lembrava um lobo. Ele me encarou com a boca escancarada, como se eu fosse a presa dele. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Fiquei paralisado enquanto aquilo me atravessava a alma com o olhar. Por fim, recuperei a compostura e corri como o vento direto para casa, atravessando o riacho. Desde então, passei a acreditar no sobrenatural. Outro autor, Tom Lyons, compartilha dezenas de outros relatos de testemunhas oculares em seu livro Dogman, Frightening Encounters. Um desses relatos vem de um homem chamado Graham H., que compartilhou, abre aspas, o ano era 1989 e eu morava nos arredores de Greensboro, Carolina do Norte. Na época moravam comigo 3 cachorros, um labrador preto, um amarelo e um mestiço de pastor alemão. Eles eram excelentes para o ambiente arborizado onde eu morava. Nada os intimidava, ou pelo menos era o que eu pensava. Certa noite, acordei misteriosamente com todos os meus cachorros choramingando juntos. Nada aconteceu na hora, mas logo depois notei algumas pegadas muito estranhas perto da minha entrada da garagem. Minha única conclusão foi que elas pertenciam a algum lobo grande, mas os dedos eram muito mais longos do que os de qualquer lobo que eu conhecia. Meus cachorros me acordaram de novo. Saí para fora e comecei a apontar uma lanterna perto das árvores, vasculhando a área em busca de qualquer movimento. Meu coração começou a bater muito rápido e fui tomado por uma sensação de que eu não deveria estar ali. Então o feixe da minha lanterna iluminou uma figura que estava mais da metade encoberta pelos pinheiros ao redor. Eu via o bastante para saber que me olhava diretamente. De repente, vi aquela cabeça enorme enquanto ela se abaixava sob um galho. A coisa estava de pé sobre 2 pernas, mas pelo que consegui ver da cabeça, me lembrava muito o meu próprio pastor alemão, só que muito maior. A criatura tinha vários tons de marrom e preto, completamente coberta de pelos. Por fim, ela se virou rapidamente e voltou para a floresta. Essas pessoas não são teóricos da conspiração de nicho. Muitos são policiais, veteranos militares, caminhoneiros, fazendeiros, pessoas comuns que não têm nada a ganhar contando esse tipo de história. Evidências em vídeo e áudio. Ao contrário do pé grande, o homem-cão não parece deixar tantos rastros, ou, se deixa, eles geralmente são descartados como pertencentes a canídeos conhecidos. Mas há outras formas de evidência que valem a pena ser mencionadas. Gravações de áudio. Vários áudios assustadores surgiram na internet ao longo dos anos, com uivos e rosnados que não correspondem às vocalizações de animais conhecidos. Alguns vêm de áreas remotas, outros foram capturados incidentalmente por câmeras de caça ou gravações de acampamento.
São farsas? Possivelmente, mas em alguns casos, os rosnados foram analisados por especialistas em áudio que não conseguiram associá-los a sons conhecidos de lobo, coiote ou urso. Fotos e vídeos. Assim como acontece com o pé grande, as filmagens do homem-cão geralmente são borradas ou inconclusivas, mas há exceções. Algumas fotos de câmeras de trilha e clipes de vídeo mostram figuras caninas altas e magras, com pernas digitígradas e focinhos estreitos. Os críticos dizem que são apenas coiotes, ursos com sarna ou até mesmo humanos fantasiados, mas eles não explicam totalmente o modo de andar ou as proporções. A maioria das pessoas não usa fantasias completas de lobisomem em florestas à noite, principalmente em áreas com muitos caçadores. Explicações comuns e por que elas não convencem. Céticos dizem que avistamentos do homem-cão são apenas ursos andando em pé, o que pode ocorrer brevemente, mas não corresponde ao relato das testemunhas, ou seriam apenas cães ou lobos grandes vistos com pouca luz. Outros descartam os relatos, dizendo que são fraudes ou alucinações. Essas explicações ainda são insuficientes. Elas não explicam a corrida ereta e bípede relatada em alguns encontros, nem as mãos longas e com garras, e não patas, que muitos testemunhos descrevem. Elas não explicam o comportamento inteligente, quase tático, de perseguição, observação e até agressividade territorial. E talvez, mais importante, elas não abordam a impressionante consistência desses relatos, vindos de diferentes estados, com décadas de diferença, e muitas vezes de pessoas que nunca ouviram falar umas das outras. O que poderia ser? As teorias mais comuns entre pesquisadores e entusiastas de criptozoologia se dividem em várias categorias. Criptídeo desconhecido. Talvez o homem-cão não seja nada sobrenatural, apenas natural e ainda não descoberto. Alguns pesquisadores especulam que o homem-cão pode ser uma espécie relicta, um sobrevivente da Era do Gelo que conseguiu evitar a detecção vivendo nas vastas regiões florestais da América do Norte. Pense nisso como um tipo de fóssil vivo, como o selacanto, um peixe pré-histórico que se acreditava extinto há 65 milhões de anos, até que um foi encontrado na rede de um pescador em 1938. Pode ser um descendente do lobo terrível que vagava pela América do Norte junto aos primeiros humanos? O lobo terrível era maior, mais forte e mais robusto do que os lobos modernos, e embora a ciência diga que eles desapareceram há cerca de 10 mil anos, não existe uma regra que diga que todos os membros de uma espécie precisam sumir ao mesmo tempo. Alguns sugerem que o homem-cão poderia ser um ramo mutante, talvez uma população isolada de lobos que desenvolveu locomoção ereta em resposta a pressões ambientais. Outros especulam sobre um evento de hibridização, possivelmente entre um lobo e algum primata desconhecido que teria criado algo novo, algo diferente. Não é tão absurdo quanto parece. Novas espécies são descobertas todos os anos e muitas delas de grande porte, como o saola no Vietnã ou o porco gigante da floresta na África, permaneceram escondidas por décadas, mesmo vivendo próximas a populações humanas. Se o homem-cão existir em pequeno número, for altamente inteligente e talvez só apareça à noite, isso pode explicar por que ainda não capturamos um, mas não significa que ele não esteja por aí. Ser sobrenatural. Essa teoria nos leva por um caminho mais sombrio e antigo, repleto de lendas indígenas, folclore e sobreposição com o paranormal. Como discutimos anteriormente, muitas tradições indígenas americanas falam sobre metamorfos, seres que apagam a fronteira entre homem e fera, espírito e carne. Os Ojibwe falam sobre o Wendigo, espíritos corrompidos que assumem formas aterrorizantes, muitas vezes semelhantes a lobos. Algumas testemunhas oculares descrevem encontros com o homem-cão que vão além da biologia. Criaturas que desaparecem no ar, parecem se desmaterializar nas árvores ou não deixam rastros. Outros relatam orbes de luz, efeitos eletromagnéticos estranhos ou uma sensação de pavor que parece mais profunda do que o simples medo animal, quase psíquica. Esses detalhes levaram alguns pesquisadores a conectar os avistamentos do homem-cão a entidades interdimensionais,
seres que aparecem brevemente em nosso mundo, mas não se originam dele. Há paralelos com encontros com OVNIs, luzes estranhas, interferência elétrica e desaparecimentos súbitos e impossíveis. Será que o homem-cão pode ser uma entidade espiritual? Talvez um guardião, uma maldição ou até mesmo uma manifestação do próprio medo. Um predador totêmico, um ser de um reino logo além do nosso, deslizando pelas fendas onde o véu é mais fino. Essa teoria não responde a tudo, mas para aqueles que já viram o homem-cão desaparecer do nada ou aparecer sem aviso, ela faz mais sentido do que as explicações baseadas apenas em carne e osso. Experimentos do governo que deram errado. Essa é a teoria mais controversa, mas também uma das mais persistentes nos círculos de criptozoologia e OVNIs. Que o homem-cão não é natural nem sobrenatural, mas sim artificial. De acordo com algumas alegações de denunciantes, o homem-cão pode ser um produto de experimentos militares classificados, um protótipo de super-soldado projetado para ser rápido, resistente e aterrorizante no campo de batalha. Usando engenharia genética avançada ou técnicas de hibridização, alguns teóricos acreditam que cientistas podem ter fundido DNA canino com genética humana ou de primatas para criar um predador transformado em arma. Parece ficção científica, mas considere isto. Documentos das décadas de 1950 e 60 mostram que o governo dos Estados Unidos realmente financiou pesquisas de híbridos entre humanos e animais no âmbito da DARPA e de outros projetos militares. Nos anos 2000, experimentos reais com DNA quimérico, combinando genes humanos e animais, foram realizados sob o pretexto de pesquisa médica. Some-se a isso a existência de projetos de orçamento secreto, o sigilo bem documentado de operações como a MK-Ultra e a tendência de avistamentos incomuns serem descartados ou encobertos. E não é difícil imaginar que algo tenha escapado ou sido liberado. Isso também explicaria por que tantos relatos vêm de áreas próximas a bases militares, florestas nacionais ou locais nucleares. E por que as autoridades muitas vezes são descritas como rápidas em abafar o falatório local após um avistamento. Por mais estranho que pareça, a teoria do homem-cão como experimento é uma das poucas que explicam tanto o realismo biológico da criatura quanto o seu comportamento estranho, às vezes de outro mundo. Conclusão: o homem-cão é real? Com todos os relatos de testemunhas, descrições físicas e contexto histórico, fica claro que estamos lidando com alguma coisa. Algo mais do que um mito, mais do que uma alucinação coletiva. Todos os avistamentos do homem-cão são reais? Provavelmente não, mas o fio condutor presente em tantas histórias, as mesmas características, os mesmos comportamentos, o mesmo medo, sugere que existe uma verdade por trás disso. E pense nisso, as pessoas que vêm a público não têm nada a escanhar, chama-se. Elas não buscam fama e a maioria prefere não divulgar seus nomes. Pessoas que arriscam o ridículo, a perda de credibilidade e o isolamento social simplesmente por contar a verdade como a vivenciaram. Por que fariam isso, a menos que o que viram realmente os abalasse? Eles poderiam ficar em silêncio e provavelmente a maioria fica, mas alguns escolhem falar. E quando você ouve com atenção, as histórias deles não parecem fantasia. Elas soam como avisos. O homem-cão pode não estar escondido debaixo de cada árvore, mas ele está lá fora, esperando, observando e ainda sem explicação. Bem, aí está. Um olhar bastante abrangente sobre a lenda do homem-cão, além das evidências que apoiam a ideia de que é mais do que um simples folclore. Quais são seus pensamentos e teorias sobre o que essas coisas são? Me conte nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com sua família e amigos e se inscreva no Cabin in the Woods. Isso realmente me ajuda muito. Se quiser apoiar e contribuir com futuros projetos, confira o link do Buy Me a Coffee na descrição. Obrigado por assistir.